Eu falo com você sobre pornografia, o templo do sexo. Nós vamos nas próximas semanas meditar sobre essa realidade que sem dúvida é, se não um dos, ou provavelmente o maior gigante dos nossos dias e da nossa geração. Mas todo gigante se levanta para cair. Eu disse, todo gigante se levanta para cair. Nós vimos dias atrás que Davi, diante de realidades de gigantes que se levantaram na sua geração, não apenas Golias foi derrubado, mas toda a sua história, toda a realidade de gigantes naquela época foram derrubadas graças à promessa que Deus tem. Deixa eu te falar, o que Deus tem para você é maior do que qualquer gigante. Nada é grande demais, nada é maior que a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nada é maior que os sonhos que Deus tem para você. Bata no teu coração e diga, Deus tem sonhos para a minha vida. Satanás, ele pode ter projetos ao seu respeito, mas Deus tem sonhos ao seu respeito. A palavra deixa claro nesse tempo onde no Brasil estão tentando legalizar a questão do aborto de uma maneira terrível. A palavra deixa clara que antes mesmo de nós sermos formados ali plenamente, Deus já tinha sonhos, Deus já tinha planos preparados para nós. Então nenhum gigante é grande demais, e por isso nós vamos juntos meditar nessa realidade, e os gigantes da pornografia vão cair por terra em nome de Jesus. Você é amado de Deus, nós somos amados de Deus, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Eu posso ouvir um amém aqui? Estamos firmados nessa realidade. É muito importante a gente lembrar que Jesus, ele vem buscar uma igreja pura. Jesus, ele vem buscar uma igreja sem mácula, uma igreja que se santifica no sangue dele. E a verdade dessa santificação, ela precisa ser para a gente sempre a ponta da lança do que é viver a fé e viver o evangelho. Viver a santificação é a partir dessa realidade que toda a unção de Deus vai fluir na nossa vida. E eu creio muito que existem verdades que são importantes demais para nós como cristãos. A verdade da prosperidade, posso ouvir um amém aqui? A verdade da cura física, vai falando um amém comigo aqui. A verdade dos milagres, a verdade da libertação, são muitas realidades e nós tomamos posse de todas elas. Mas a ponta de tudo isso, a partir de qual realidade tudo isso flui? A partir de eu e você buscarmos viver uma vida de santificação. Diante de vários milagres que Jesus operou no seu ministério, vários deles, Jesus deixava claro, dizia, vá e não peques mais. Jesus deixava clara a causa muitas vezes daquele problema, a causa, o efeito daquilo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, era resultado de uma vida distante da santificação. Nós precisamos entender isso sempre. Eu falei isso alguns dias atrás, que no céu os anjos não estão adorando Jesus dizendo, Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Eles não estão adorando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Eles não estão dizendo poderoso, poderoso, poderoso. Eles não estão prostrados diante de Deus dizendo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eles não dizem outra coisa senão santo, santo, santo. O que Deus tem para você e para mim, o que nós precisamos buscar, e a partir disso eu creio, todas as coisas vão fluir na nossa vida. É a partir de uma vida de santificação. Quem quer viver santificação mais e mais? Eu quero viver a santificação mais e mais. É o clamor que nós precisamos ter em tudo na nossa vida, porque todos nós aqui fomos deturpados. Todos nós aqui hoje, a pornografia está na mente de todos nós. Todos nós, por onde a gente olha, a música que a gente ouve, o filme que a gente assiste, a mídia, a revista que você folheia, a internet que eu e você acessamos, ela está impregnada de pornografia. Todos nós estamos no mundo pornográfico, no mundo onde essa é a maior realidade de adoração, de rendição, é ao sexo, é a pornografia. E esse demônio, essa realidade está e vai cair por terra nos nossos dias. Fala um amém comigo aqui se você crê. Pornografia é como um elefante no meio da sala, ninguém quer falar, está lá mas ninguém fala nada.
Está ali no meio, igual a mesa de centro na sala. Está lá, mas ninguém quer tocar nesse assunto. Nós não queremos só tocar, nós queremos desmascarar e declarar que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra a nossa família. Aplauda o Senhor se você crê. Contra a igreja do Senhor Jesus. Parece ser errado falar de pornografia na igreja, falar de sexo na igreja, mas a verdade é que a igreja é o lugar que deve se falar sobre sexo e sobre pornografia. Porque o lugar que nós não ocupamos, o diabo vai ocupar esse lugar. O que nós não falamos, Satanás vai continuar falando. E a pergunta que a gente tem que fazer sempre é essa: de quem eu quero ouvir sobre essa realidade? A partir de quem eu quero ouvir sobre esses princípios? Eu quero aprender sobre sexo com os filmes de Hollywood? Eu quero aprender sobre sexo, ou sobre uma vida conjugal, ou sobre até essa realidade tão suja. Quem eu quero ouvir? Ou eu quero ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, e debaixo de uma atmosfera clara daquilo que Deus criou para cada um de nós. Eu não sei você, mas eu preciso ouvir da palavra de Deus na minha vida. Muita gente pensa isso, não, isso é uma coisa minha. Eu vou guardar aqui no escuro. Eu vou deixar isso aqui. Essa realidade sobre pornografia é algo que eu lido com Deus, eu lido sozinho e eu guardo isso aqui. Deixa eu te falar, tudo aquilo que você deixa no escuro, você está na verdade deixando nas trevas. Deus não é Deus de trevas, Deus é Deus de luz. Não há nada na nossa vida que diante de Deus não precise ser exposto. Tem que ser exposto. Jesus ali naquele sábado, quando ele chega na sinagoga, ele chama à frente de todos, ainda num sábado, num dia do Shabat, de descanso. Ele chama um homem que tinha uma mão ressequida, que ele sempre escondia aquela mão. Ele entrava como se fosse uma pessoa perfeita, mas não era. E Jesus o chama e fala: coloca a tua mão para fora. Ele não disse coloca a tua mão para fora para envergonhar. Ele não disse coloca a tua mão para fora para expor. Ele disse coloca a tua mão para fora para que as pessoas vejam que eu posso sarar aquilo que você se envergonha, que eu posso transformar aquilo que você tem medo, que você guarda no escuro. Entenda, Deus não é Deus de trevas, Deus é Deus de luz. Deus nunca vai envergonhar você. Deus quer ser exaltado naquilo que te traz vergonha. Deus quer ser glorificado naquilo que eu e você pensamos. Isso me isola, isso me retira, isso não me deixa, isso me travou. Hoje, a partir de hoje, eu creio na libertação. Homens e mulheres, jovens e crianças, velhos e adultos. Erga a tua mão e diga comigo: eu não guardarei, eu não me esconderei, mas eu viverei. Diga comigo: toda libertação que Deus tem para a minha vida. Vamos dar um brado de louvor a Ele se você crê nisso. Eu e você precisamos viver libertação, sarados em nossa vida. Expor para Deus a sua luta nunca vai te enfraquecer, vai te fortalecer. Essa realidade tem que tomar conta do nosso coração. Em Apocalipse, no capítulo 17, versículos 4 e 5, é um texto muito forte. Apocalipse 17, versículos 4 e 5, nós lemos assim, a revelação que João tem desses últimos dias, que são os nossos dias. Vamos ler em voz alta. A mulher, como uma prostituta, estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da prostituição. Versículo 5. Em sua testa havia essa inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes de toda a terra. O contexto que nós vemos revelado aqui na palavra: nos últimos dias, toda a terra irá beber do cálice da pornografia. O que João tem a revelação dos últimos dias é que toda a terra iria beber do cálice da prostituição. Não é uma nação, não é um povo. O que ele deixa claro é que existe como uma entidade, um gigante que se levanta nesses dias para que toda a terra beba dessa realidade. E isso não toca só
uma nação, mas isso toca o mundo inteiro. Hoje nós entendemos isso. A pornografia é como um templo, onde literalmente hoje bilhões de pessoas entram nesse lugar e adoram o sexo, se tornam escravos do sexo, se tornam dependentes de uma realidade do inferno deturpada sobre o sexo. E João, debaixo dessa revelação, ele diz: pessoas vão no mundo todo beber do cálice da pornografia. Isso tem acontecido dentro da igreja, isso tem acontecido nas nossas famílias, isso tem acontecido com muitos de nós. Mas hoje eu creio a mão de Deus vai esmagar esse mal. Eu disse, a mão de Deus vai esmagar esse mal. A destra de Deus vai quebrar. Nós vamos nessas próximas semanas meditar sobre esse tema cada vez mais. E cada vez mais que nós falarmos é como uma bomba que nós estamos jogando no inferno, dizendo: a pornografia não tem lugar na minha vida, a pornografia não tem lugar na minha casa. Fala um amém comigo aqui se você crê. No grego, porneia, pornografia, o significado dessa palavra. E pessoas têm bebido, líderes têm bebido, crianças têm bebido desse cálice, adolescentes, jovens, velhos têm bebido desse cálice. E é tão absurdo que cada vez vai se tornando mais normal. A gente tem visto pessoas falando sem filtro hoje sobre traição no casamento. Esses dias chegou para mim, né, na bendita internet, eu vi passou um corte de um podcast de artistas aí famosos no Brasil, mulheres comentando, dizendo que não, meu marido ele pode, ele é meu marido, mas se ele tem um interesse de ter uma relação com alguém, se ela tem interesse de ter relação com alguém, nós somos liberados, e falando sem filtro nenhum. Práticas sexuais entre familiares, crianças. Isso não é normal. Fala para quem está do teu lado: isso não é normal. Diga de novo, bata no teu coração, diga: isso não é normal. Queridos, nós não podemos tratar como normal aquilo que o inferno está trazendo. Normal é pureza. Quem está ouvindo aqui? Normal é a santidade, é a graça do Senhor na nossa vida. A idade da introdução para a pornografia até então era de 11 anos de idade. Hoje já são 9 anos de idade. As crianças já estão introduzidas na pornografia. Dados aqui desse ano que a gente tem recebido, né, dos últimos anos, 66% dos homens na igreja assistem pornografia diariamente. 33% das mulheres na igreja assistem pornografia diariamente. 25% das mulheres casadas assistem pornografia diariamente. 56% dos casamentos terminados em divórcio dizem ter de alguma forma sido afetados pela pornografia. É uma realidade gigante dos nossos dias. Eu, na minha adolescência, eu tive acesso à pornografia. E comecei a consumir pornografia ainda na minha adolescência constantemente. Minha época ainda era uma aventura, né? Não era hoje como você tem na palma da mão, você tem um aplicativo da Bíblia, e do lado desse aplicativo você pode ter uma pornografia. E eu, na minha adolescência, comecei a consumir pornografia, e infelizmente por causa desse consumo de pornografia, eu não casei virgem. Eu vivi na igreja, cresci na igreja, minha vida totalmente envolvida na igreja. Eu cantava na igreja, eu evangelizava nos finais de semana, eu passava vigílias, entregava sopão na rua, ia para a praça evangelizar, mas a pornografia estava na minha vida. O consumo da pornografia estava na minha vida. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, como testemunho que a gente ouviu aqui hoje. Chegou o momento que eu olhei e falei: eu preciso me libertar dessa realidade. Eu procurei pessoas, eu procurei ajuda. Deus me libertou desse mal na minha vida. E quando você é liberto, aquilo não tem mais poder na sua vida. Quando você é liberto, eu não falo para você fletar com o pecado. Aquilo se torna como um inseto. Você pisa e diz: você não tem mais força sobre mim.
Quem está pegando essa palavra em nome de Jesus? Ser liberto é ter autoridade e força sobre aquilo que um dia tenazmente tentou destruir a tua vida. Isso mudou a minha história, mudou a minha vida. Tem um pensamento que a gente constantemente ouve como pastores e desejo de aconselhar tantos de vocês. Muitas pessoas solteiras pensam isso. Não, eu convivo com a pornografia, isso faz parte da minha vida, mas quando eu casar, a pornografia não vai fazer mais parte da minha vida. Quando eu casar, essa situação vai ser resolvida da minha vida. Não, pornografia não é só um lugar para você colocar para fora os seus hormônios. É demoníaco. Você tem que entender que é algo do inferno. Então vamos começar do começo? Vamos começar do começo? Fala para quem está do teu lado, sem constrangimento, diga para ele: pornografia é pecado. Amém? Quem tá pegando isso claramente em nome de Jesus? Eu louvo a Deus pela tecnologia. Hoje a gente com os telões tem conseguido chegar. Deus tem anos que Deus tem falado comigo e chegou o tempo de ministrar para muitos lugares, muitas igrejas, e está sendo uma bênção. Hoje nós já estivemos em vários estados do Brasil. Hoje a gente estava lá em Bruxelas, essa mensagem chegou lá em Bruxelas. Você pode dar glória a Deus por isso? Na Bélgica, em muitos lugares. Vão aplaudir, são mais de 9.000 pontos online com a gente. E está chegando em muitos lugares. Muitos lugares. E durante a semana muitas lagoinhas vão estar também ministrando. Eu vou estar chegando em várias igrejas levando essa palavra. Agora há pouco eu estava em Porto Velho trazendo essa mesma palavra lá em Porto Velho. Tem alguém de Porto Velho aqui? Amém, não tem ninguém lá? Porto Velho só tem rico. Que bênção, mano. Então assim, foi uma bênção que Deus está fazendo lá em Porto Velho. A gente chegou lá também, foi uma grande bênção. Então vamos começar debaixo dessa realidade. Muita gente também pensa, né? Dizendo isso, não, isso é coisa só da minha cabeça. Pornografia é uma realidade que eu guardo só na minha mente. É uma gaveta, faz parte, é natural. Deixa eu te falar, não é natural, tem que ser quebrado da nossa vida. Quem está pegando esse nome de Jesus? Tem que ser quebrado da nossa vida. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Jesus ele disse, vamos ler em voz alta, vamos ler que hoje é domingo, a gente lê a Bíblia, vamos lá? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está dizendo isso aqui, não é sobre o ato simplesmente. Jesus começa a mostrar para você e para mim que a realidade na nossa mente, a maneira como a gente olha, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher. A pornografia tem entrado tanto nos nossos dias, que se você vê um homem conversando com a mulher, você já pensa alguma coisa. Às vezes a atitude hoje de falar, a atitude hoje de conversar. Em nome de Jesus eu creio nessa purificação do sangue de Jesus na igreja de Cristo. Posso ouvir um amém aqui, gente? Billy Graham, em um dos sermões dele que eu amo, ele diz o seguinte: o primeiro olhar é inevitável, mas o segundo é opcional. O primeiro olhar, Billy Graham diz, é inevitável, é como um instinto, acontece. Passou, olhou. Agora, olhar de novo, você não é crente não. A gente tem que tomar isso aqui hoje e entender essa batalha que absolutamente 100% de nós vivemos, homens e mulheres, no mundo onde o sexo é a maior adoração. A maior causa do aborto é por causa da consequência de uma vida promíscua de sexo. Essa é a razão do aborto. Não é o aborto pelo aborto, é o dizer, eu quero fazer sexo quantas vezes eu quiser, com quantos parceiros eu quiser, da forma que for, e se eu engravidar, eu quero ter o direito de tirar fora esse bebê, porque eu não quero parar de continuar tendo vida sexual à vontade. Então é esse gigante que nós vamos derrubar nos próximos dias. Você crê comigo? Fala um amém comigo. Sexo, a pornografia é a maior religião na nossa geração. As pessoas adoram.
A pornografia é o templo que todos entram. Hoje é um templo digital, onde as pessoas entram ali e elas ficam adorando o sexo. Era assim lá em Corinto. Afrodite era a deusa do amor. Nós vemos esse relato de Paulo. Deusa do amor, deusa da beleza, a deusa do sexo. Ali nesse templo de Afrodite, cerca de 1000 prostitutas, mais de 1000 prostitutas estavam lá para servirem e as pessoas adorarem a Afrodite a partir de uma vida sexual. Eles tinham sacerdotes, pessoas que conduziam as outras para viverem a prática sexual naquele templo. O sexo é uma religião. O sexo para essa geração é adorado, é motivo de adoração. E eu vou falar algo muito sério. Nós não progredimos, nós ainda regredimos. Porque dentro desse período, o que nós vemos é que as pessoas, elas iam conscientes para um templo, adorar uma entidade espiritual, a partir de uma atitude, vamos chamar de ato profético, e adorar uma entidade espiritual, chamada Afrodite. As pessoas pelo menos tinham consciência espiritual do que estava fazendo. As pessoas tinham entendimento: eu vou para o templo, adorar Afrodite, e vou me relacionar com os sacerdotes e as prostitutas que tem lá, porque é o meu culto para Afrodite. As pessoas tinham um entendimento espiritual. Hoje, as pessoas nem entendimento espiritual têm de nada. Nem pensa em Deus e diabo, em entidades espirituais. Em nome de Jesus, que esse gigante caia por terra, em nome de Jesus. E assim como a igreja de Cristo tem pastores, tem mestres, tem evangelistas, essa religião do sexo também tem. Eles têm pessoas que vão atrás. Eles têm enviados, eles têm pessoas que têm um chamado. Nós vamos atrás do seu marido, vamos atrás da sua esposa, vamos atrás dos seus filhos. Vamos impregnar a internet, vamos impregnar a mídia, vamos impregnar os teatros, os cinemas, vamos impregnar a música. Meu Deus do céu, hoje é impossível você ouvir qualquer música romântica que não tenha uma insinuação pornográfica na cara. Impossível você assistir qualquer seriado que não vá entrar ali alguma interferência pornográfica. Mas eles fazem isso como uma missão. É uma religião. É um agir. Estão nas artes. Estão na música. Agora estão nas salas de aula dos nossos filhos. Igreja, em nome de Jesus, esse assunto não pode ficar calado no nosso meio. Esse assunto não pode ser algo que a gente não toca nele. A gente não tem que tocar, a gente tem que esmagar esse assunto, colocar por terra. A igreja é lugar de falarmos de pornografia e sexo. Aplauda o Senhor se você crê. Se você pega isso comigo, eu falo sem qualquer constrangimento e filtro algum aqui com você. Porque agora não são só adultos, mas as crianças também. Hoje já está comprovado que a primeira experiência sexual de muitas crianças acontece nesse período da infância. E o pior, acontece entre os próprios irmãos. E hoje você vê homens e mulheres nus nas ruas, uma ação claramente demoníaca, dizendo para as crianças: venham, prove disso. Não tem nada de errado. As maiores congregações, os maiores templos do mundo são da pornografia. E eles têm uma missão muito clara: nós faremos o que for possível para entrar no seu casamento, entrar na sua vida sexual, entrar nas suas crianças, entrar nos adolescentes, entrar na vida de todos. Mas diga comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Posso ouvir um amém em nome de Jesus? A gente precisa dessa reforma, de levar a igreja ao retorno desses princípios claros da palavra de Deus. Essa religião do inferno tem ministério infantil, gente.
Eles sabem trabalhar sexualidade e pornografia com a criança. Tem ministério de adolescente. Eles têm estratégias com adolescentes, com jovens, com solteiros, com casados. É como se fosse um tanto de ministério demoníaco para agir debaixo dessa religião que é a pornografia, onde se adora o sexo. A pornografia não é um entretenimento. Pornografia é uma porta que você abre para que demônios interajam com você. Pornografia não é entretenimento, é pecado. Eu quero te encorajar, meu querido, minha querida, saia desses grupos de WhatsApp que chegam mensagens pornográficas. Saia desses grupos. Tire da sua conta de Instagram, Facebook, tire aquilo que te leva a ver realidades pornográficas nas suas redes sociais. Tire, bloqueie, cancele. Silêncio mórbido na igreja. Tire. Satanás tem atacado de uma forma absurda e muito agressiva. Muito agressiva. Não é brincadeira. Pornografia é mexer com demônios. O Deus desse mundo, Satanás, ele quer entrar na nossa mente. Porque se pega a sua mente, pega a sua vida. Se pega a sua mente, ele pega a sua vida. Esses dias eu vi um meme que eu ri. Não vou falar. Eu achei super engraçado, né? E o meme é tipo assim, é um cara normal, só que tudo hoje é gay, né? Tudo é gay. Ele vai comer uma banana, do jeito que ele ia comer a banana, gay. Ele foi e cortou a banana. Quem viu esse meme? O cara foi sentar no sofá, não foi sentar aqui, foi cruzar a perna, aí a mente dele falou assim, gay. Ele foi e descruzou a perna. Ele foi deitar na cama para dormir, na hora que ele deitou, ele foi deitar de lado. A mente, gay. Ele foi e deitou reto. Não é? Isso é com a pornografia. Na mente, tudo conota para o sexo. Tudo conota para o sexo. Em nome de Jesus, sermos libertos disso é não ter essa seta mais gritando na tua mente. É não ter nunca mais você relacionar com o sexo oposto sem qualquer pensamento sujo na sua mente. É você olhar para o teu marido e para a tua esposa e você respeitar e você amar, como a palavra de Deus diz, você vai dar a vida como Cristo deu a vida para a igreja. É você olhar e viver essa realidade. Fala amém comigo, quem quer mais e mais viver essa realidade. E é na mente. Romanos 12, versículo 2, vamos ler em voz alta. Romanos 12, versículo 2, vamos ler? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero isso. Quem quer isso? Dá um glória a Deus aqui. Precisamos viver isso mais e mais. De uma maneira prática, Deus ele usa a escritura, o ensino, a pregação, oração e discipulado. Vou falar de novo. Deus ele se manifesta na nossa vida a partir da palavra dele, escritura, o ensino, a pregação, a oração e o discipulado. E Satanás ele usa filmes, música, mídia, marcas, traumas. Talvez você está ouvindo essa palavra e dizendo, pastor, eu estou no fundo do poço nessa realidade. Eu não sou digno, eu nunca vou ser perdoado. É impossível, isso faz parte da minha vida 20 anos, 30 anos, 40 anos, faz parte da minha vida 15 anos. Deixa eu te falar, uma palavra de Deus muda a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus te liberta. O ponto do salmista é falar, um dia contigo, Jesus, vale mais do que 1000. Um momento contigo vale mais do que 1000. Ele te perdoa, ele te sara, ele te liberta.
Outro ensino que essa religião maligna, a pornografia, a adoração ao sexo traz, é que você não consegue desfrutar da vida sexual saudável no seu casamento. Ele ensina como se Deus não se importasse com sua vida sexual. Esse é o ensinamento de Satanás. Não, sexo bom é sexo sujo. Sexo bom é sexo fora do casamento. Eu já atendi pessoas que falaram comigo, não foi uma nem duas, já perdi a conta, de falar claramente, olhando para mim, dizendo assim: pastor, eu amo meu marido. Eu amo meu marido. O que eu faço é só para eu colocar para fora. Eu amo a minha esposa, pastor. Não, ela é o amor da minha vida. O que eu faço com as prostitutas é para o que eu não vou fazer com a minha esposa. Ser pastor não é fácil não, você acha que é brincadeira? Como é que almoça depois de um aconselhamento desse? É uma bênção ser pastor. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor pela vida dos seus pastores aqui. Como é bom, nós amamos. No mesmo dia você consagra bebê, né? Você aconselha o pessoal que está divorciando. Você fala, segura mais um pouco. Você faz casamento quase que no mesmo dia, não é verdade? E termina no velório. E vai para casa e tem que estar assim: ei, meu amor, tudo bem? Com os filhos, é uma bênção. Por isso é uma capacitação sobrenatural e divina. Honre seus pastores. Abençoe a vida deles sempre. Viu? É maravilhoso. Pode pagar um almoço pro Vini, que ele falou comigo aqui. É tão forte isso que Satanás tenta ensinar. Só que nós esquecemos de algo que a gente precisa lembrar. Deus, ele ama o sexo entre o marido e a esposa. Aquele que ele fez, ao ponto dele criar Adão e Eva, e eles andavam nus. Não havia vergonha entre o homem e a mulher. Havia total liberdade entre o homem e a mulher. Quem está pegando isso aqui comigo? Havia total relacionamento entre o homem e a mulher. O pecado fez com que o homem e a mulher estivessem cobertos. Vergonha, shame. Quem está pegando isso aqui? Vergonha mesmo. Deus criou o homem e a mulher sem um ter vergonha do outro. Olha, a pureza que Deus tem para você no seu casamento é de total liberdade entre você e a sua esposa. Em total liberdade. Eu achei que havia uns homens dando glória a Deus aqui comigo, gente. Liberdade total entre o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher assim, com pureza. Agora, a maneira que Satanás cria, a maneira que Hollywood mostra, que os seriados mostram, que as novelas mostram, sensualidade, parcialidade, vergonha, abuso. Por causa do pecado entra o abuso, entra exatamente aquilo que vem destruir e gera essa que é uma vida sexual animal. Como que o animal vive? Por instinto. O animal vive por instinto. Eu e você não vivemos por instinto, nós vivemos pelo Espírito Santo. Você não vive pelo instinto, não é o que você quer, é o que a Bíblia diz que você pode ou não fazer. É o que o Espírito Santo fala com cada um de nós. Quem está pegando isso aqui? A cultura diz o seguinte: desfruta do sexo, a cultura, perdão, falei errado. A cultura do céu é desfrute do sexo. Tenha prazer no sexo. Tenha um tempo maravilhoso na tua vida sexual. Cadê os casados? Deixa eu ver você. Solteiro, segura sua onda. Mas a cultura do mundo não é sobre desfrutar o sexo, é sobre adorar o sexo. Adore o sexo. A cultura do mundo, os filmes, a música, o que tem em volta é o seguinte: sexo, 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 sexo. A cultura que esse mundo quer trazer é: faça o que você quer, troque de parceiros quantas vezes você quiser, seja um animal. Ao ponto hoje de leis quererem liberar para que pessoas que têm desejos sexuais com crianças consumam essa realidade. Faça o que você quer, homem com homem, mulher com mulher, troca de casais.
animal, instinto. E é por essa razão que muito mal entrou na sociedade. É daí que vem os estupros, é daí que vem os abusos, porque esse é, sem dúvida, o maior gigante que vai cair por terra nesses últimos dias. E as pessoas falam: por que tem tanto mal assim na terra hoje? Por que tanto aborto? Por que tanta criança abandonada? Por que tantas crianças sequestradas para serem escravas sexuais? Por quê? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Nós é que tiramos Deus do centro da nossa vida. Deus continua sendo Deus. É só você colocar Ele de volta no lugar que Ele precisa estar. Porque se Ele é o centro da nossa vida, toda e qualquer realidade do inferno vai cair por terra em nome de Jesus. Fica em pé no teu lugar para parecer que nós vamos terminar. Queria chamar o pessoal da banda, pode vir. Davi, ele viveu esses conflitos. Davi, ele não só foi um adúltero, ele foi um assassino. O rei Davi. E Deus ainda o chamou o homem segundo o seu coração. Porque não é sobre o pecado que eu e você cometemos, mas é quão rápido nós nos arrependemos. Quão rápido a gente fala: Senhor, eu me arrependo, eu corro para Ti. Tem misericórdia. Eu creio que cadeias vão ser quebradas aqui hoje. Eu disse: cadeias vão ser quebradas aqui hoje. E no Salmo 119, do verso 9 ao 16, eu quero que a gente leia junto. Nós vamos ler juntos essa que foi a indagação de Davi e é para todos nós nos dias de hoje. Vamos ler juntos em voz alta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Vamos ler juntos, versículo 14. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Vamos dizer alto: não me esqueço da tua palavra. Você pode dar um brado de vitória nesse dia. Há um caminho de libertação, há um caminho de cura para cada um de nós, para a nossa geração. É a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, é correr para a palavra de Deus, é estarmos no ambiente dos céus. Eu te convido a erguer suas mãos e nós vamos dizer que cadeias vão ser quebradas hoje. Grilhões, essa primeira mensagem